Paula, estamos há 18 anos juntos, entre separar e voltar, né? Eu me envolvi com outra pessoa, ele se envolveu com outra pessoa. Nós estávamos numa relação de vazio e até hoje ele joga na minha cara a minha traição. Estava tudo indo bem, até que tudo se repetiu, a traição se repetiu. Descobri uma nova traição com um caso antigo dele. Hoje ele está em casa, não tem mais contato com ela, mas diz estar com vergonha de seguir no casamento. Como devo me portar diante dessa situação? Às vezes penso em desistir para ver até onde ele está disposto a lutar pela família. Ele é muito confuso, não tem disposição para tomar decisões. O primeiro ponto cego que eu trouxe aqui dessa relação foi o seguinte: separar e voltar. Quando ela fala sobre isso, na história dela de 18 anos, sobre separar e voltar. Por que isso se torna um ponto cego, mulheres? Primeiro que a gente sempre fala aqui que relacionamento é feito pra gente grande, não é verdade? Então, a gente entende que para que a gente possa resolver a nossa relação, nós precisamos estar juntos. Não adianta a gente estar separados, não adianta a gente ficar dando esses tempos da vida, né? E nesse movimento de dar tempo, é onde aquele buraco que está vazio, uma outra pessoa entra. Quando nós temos outros vínculos, quanto mais vínculos nós temos dentro desse processo, né, da relação com outras pessoas, podem ser vínculos emocionais, vínculos sexuais, mais distante eu fico do meu último vínculo. Então, eu tô casada com meu marido. Nós nos separamos, tivemos uma briga, nós nos separamos. E aí a gente começa a ter relacionamento com outras pessoas, emocionais, sexuais. E esses são vínculos que quanto mais vínculos eu tenho, mais me afasta da reconexão com meu marido. Então, esse daqui é um primeiro olhar, tá? Que é um ponto cego que poucas pessoas sabem disso. Então, sim, ter outros relacionamentos, mesmo durante o período da separação, se você pensa na restauração, isso não é bom, tá bom? Isso não é bom porque afasta vocês dois, e muito. Nós somos 50% de tudo aquilo que dá certo, de tudo aquilo que tá errado. Então, eu falo muito pra vocês que nesse ponto aqui da traição, a traição sempre acontece quando o espaço ao meu lado ficou vazio. Isso serve para os dois lados, ok? Então, no movimento em que a mulher, né, a mulher tá aqui, e o marido deixa esse espaço vazio, ok? Uma outra pessoa pode surgir. Quando o marido está aqui e a mulher deixa esse espaço vazio por uma indisponibilidade, uma outra pessoa pode surgir. E por que esse lugar fica vazio, Paula, se eu tô ali com ele o tempo todo? Isso são movimentos de alma, são movimentos muito profundos, né? Então, quando você tá olhando demais para os seus pais, quando a sua família de origem, seu pai, sua mãe tem mais importância, mais peso para você do que o seu relacionamento atual, pode ser o motivo. Quando você está indisponível, quando você está olhando mais para os seus filhos do que para o seu relacionamento, também é um outro motivo. Quando você está indisponível sexualmente, muitas vezes nem tem consciência disso e chama isso de normal. Então, assim, existem várias dinâmicas ocultas. Quando vem essa questão de jogar na cara, né? É aquela questão dos 50%. Então, esses vazios que são deixados na relação, a responsabilidade é do casal. E por não saber, né, nós deixamos de atender as necessidades do nosso marido deixa de atender as nossas necessidades, a gente não tem um ambiente seguro para falar sobre isso e a gente vai empurrando com a barriga do jeito que dá. Não é assim que funciona? Então, esse é um outro ponto cego que eu trouxe aqui para essa relação. O terceiro ponto cego que eu trago é a questão da compensação. Quando ela fala assim, ó, ela traiu, né? Logo em seguida ele traiu também. Quando ela fala assim, ó, eu traí, ele também traiu, mas depois a gente voltou, né? A gente tinha se desconectado, a gente voltou e por um tempo isso acabou ficando tudo bem. Qual é o ponto cego de tudo isso? Por incrível que pareça, existe a lei do equilíbrio, né? Então a gente fala que 50%. Nós estamos aqui no mesmo nível. Quando a mulher, por exemplo, trai, ela vai para um nível abaixo. O marido fica sendo o santo e ela aquela pessoa que fez algo errado. Quando o marido também trai, ele sai dessa postura de anjo, né, de salvador, e ele se iguala, né? Só que percebam que esse movimento vem para baixo. Mas ainda assim, eles se equilibraram. Eu errei, ela também errou. Aqui aconteceu uma compensação. Mas essa não é a compensação que eu falo para vocês fazerem de forma saudável, tá bom? Essa é uma compensação que a gente acaba fazendo de forma inconsciente, seguindo os nossos instintos, tá?
Então, ela equilibra a relação? Ela equilibra a relação. Assim, não tem como a relação continuar, tá? Seja a mulher ou seja o homem que tenha traído, a gente precisa da compensação e da reparação para voltar aqui. Nesse caso, ela traiu, jogou a relação para baixo. Ele foi lá e traiu também, jogou a relação para baixo, tá? Mas ainda assim eles se equilibraram, porque aqui ninguém ficou de santo. Essa é a questão. Então, quando ele fala pra você assim, ele me culpa, né, até hoje pela traição, ele me joga na cara até hoje pela traição. Então, observe esse movimento. Os dois fizeram uma compensação. Aqui, isso já tem que estar resolvido, já tem que ter sido equilibrado. E aí ela fala, até que tudo se repetiu e ela descobriu uma nova traição. Então, aqui estava equilibrado, tudo estava bem, percebam como ela fala que tudo estava bem. E depois, houve uma nova traição. O que acontece por detrás desse movimento? Estava tudo bem porque foi compensado, 50-50. Por que essa traição voltou a acontecer? Porque aí vem uma pergunta que eu te faço. O que nesse período entre uma traição e outra, o que foi mudado? Porque ela diz que ela fez algumas mudanças, né? Mas a pergunta-chave é, o que você mudou? Era exatamente o que se esperava que fosse mudado? Será que existiu ali um ambiente seguro para que com aquela relação, com aquela traição vindo à tona primeira, né? Vocês estivessem aberto ali para jogar as cartas na mesa, entender o que falta em um, o que falta em outro, o que um não se preencheu, o que o outro não se preencheu, né? Esse é um movimento de sabedoria, tá, gente? Cabe às mulheres fazerem isso, porque nós mulheres somos mais profundas. Nós mulheres detemos ali o poder e a sabedoria de ir pro fundo, de olhar além dos comportamentos, tá? Então, por falta de conhecimento, eu estava equilibrado mesmo no caminho do menos com essa traição, mas a traição continua acontecendo. Então, o marido que traiu já estava aqui embaixo a relação, jogou a relação ainda mais para baixo. E por quê? Porque nesse processo aqui, não houve a mudança que realmente precisaria acontecer, que é a mudança saudável, é a mudança do caminho do mais. Depois da traição, né, da segunda traição, ele não sabe se ele continua nesse casamento por vergonha. E esse é um assunto muito típico dos maridos que traem e se arrependem. Muitas vezes, gente, quando o marido tem essa reação, muitas vezes, tá? Cada caso é um caso, mas isso é muito típico nos atendimentos que eu tenho visto com as mulheres. Quando o marido fala, eu amo a minha família, né? Eu quero ficar nesse casamento, mas eu tenho vergonha. Eu não sei se eu quero ficar, né? Primeiro vem realmente a vergonha, porque o homem se coloca muito abaixo da mulher. E nesse movimento de estar muito abaixo, todo o movimento que essa mulher faz para tentar reconectar com esse homem, ela afasta ele ainda mais. Por quê? Por causa da questão do desequilíbrio. Então, já tá assim, ela tá aqui em cima e ele tá aqui embaixo. E ela continua dando amor, dando carinho, dando compreensão, perdoando, barará, barará, barará. Então, quanto mais ela faz isso, mais ela cresce nessa linha e mais ele se sente culpado, entende? Nesse movimento aqui não tem conexão. Não tem. Então, a minha pergunta pra você é, né, quando ele se coloca nessa postura de vergonha, de não saber se ele fica nessa restauração, a minha pergunta pra você é, será que você tá dando demais nessa relação sem pedir nada em troca? Que é onde vem a reparação? Será que você tá dando demais, tá dando mais compreensão, mais amor, mais sabedoria? E o que é que você tá cobrando de volta? É aqui que cabe a reparação. O que é que você tá pedindo pra ele, pra que ele repare essa dor que foi contida em você sobre a traição? Entende? Enquanto ele não faz essa reparação, essa balança aqui, não se equilibra. E aí você continua dando, aí vocês vão se distanciando cada vez mais. Então esse é um movimento em que ele se vira para fora para encontrar uma outra pessoa que dê menos para ele. É assim que funciona a nossa balança do equilíbrio.